Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta a mais essa revisão aqui comigo, professor Adenilson. Pois é, hoje eu tenho uma coisa diferente para fazer aqui nessa nossa revisão. Eu tenho um desafio para te lançar. Vamos fazer o seguinte: nós iremos revisar aqui este tema. Olha só, o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Nós vamos direto para as tarefas. E aí eu quero saber se você sabe ou não sabe. E o desafio é esse: se você acertou todas as questões que eu passar aqui para você, pode ter certeza que você vai se dar muito bem na prova, que você tá com a mente afiada aí, tá com o tema na ponta da língua. Agora, se você responder errado, aí você vai ter que revisar esses slides aí, porque você deixou alguma coisa passar aí durante as nossas explicações. Tá certo? Combinado? Então podemos agora ir com tudo aqui para as nossas questões? Então vem comigo. Então a nossa primeira questão aqui sobre o fim da monarquia e o início da república é essa: qual foi a reação da população em diferentes regiões do Brasil em relação à proclamação da república? Na questão A, tá dizendo que total apoio e entusiasmo em todas as regiões do país. Na B, resistência e oposição em todas as regiões do país. Na questão C, está dizendo que houve reações diversas em diferentes regiões do país. E na D, está dizendo que houve indiferença e apatia em todas as regiões do país. Eu quero saber se você sabe ou se você não sabe. Me diga aí, qual é a questão correta? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Sabe ou não sabe? Se você respondeu aqui, ó, a alternativa C, você respondeu corretamente, você está de parabéns, pois essa é a questão correta, tá certo? Pode marcar aí a alternativa C. Vamos ver se você sabe a segunda. Foi a primeira, né? De repente, vai que foi no chute, né? Antes de nós irmos para a segunda questão, olha só aqui nos nossos slides aqui, ó, falando, né, que a população ficou sem compreender o que se passava. Agora em outras regiões vai ter reações diversas, mas dê uma olhada nos slides lá, porque é um tema que você precisa revisar se você não acertou. Agora, se você acertou, você tá de parabéns. Vamos ver se não foi sorte de principiante, né? Vamos aqui à nossa segunda questão. Essa daqui eu quero ver se você sabe ou se você não sabe. Como o trecho citado da obra Esaú e Jacó de Machado de Assis representou a chegada da República ao Brasil? Então vamos às alternativas. Aqui na questão A tá falando que foi como um momento de unânime entusiasmo e esperança para a população. Na questão B, está dizendo que foi como um momento de confusão e incerteza para a população. Na C, como um momento de grande repressão e violência. E na última alternativa, alternativa D, como um momento de transição tranquila e pacífica para a população. E aí, você sabe ou você não sabe? Estudou bem ou não estudou? Vai precisar ou não vai voltar nesses slides aí? Então vamos lá. Tempo. É isso aí. Se você respondeu a alternativa B como um momento de confusão e incerteza para a população, você respondeu corretamente. É isso aí, meus parabéns, você acertou aqui com louvor essa tarefa dessa aula de hoje aqui, marcando aqui a questão B para você ver aqui como é essa questão aqui a correta mesmo. A primeira aqui, ó, corretamente, a correção abaixo. A segunda aqui também corrigida, ó, como um momento de confusão e incerteza. E você pode conferir nesse slide aqui também, ó. Falando sobre a descrição de Machado de Assis sobre as ruas do Rio de Janeiro. Em que ponto desse slide tá falando isso? Aqui, ó, tá vendo? Ó? As pessoas manifestavam incerteza, as pessoas estavam desconfortáveis durante essa mudança, né? E aí, ficou clara agora as suas dúvidas? Podemos já ir para nossa próxima questão aqui? Então vem comigo. E o tema da nossa próxima revisão é esse aqui, olha só. A proclamação da República
e a construção da identidade nacional. Já estudou o tema anterior? Se você errou as questões? Olha só, tô de olho, hein? Vamos às nossas alternativas aqui. E a pergunta que não quer calar é: qual é a importância das bandeiras nacionais para a construção da identidade de um país? Vamos às alternativas? Na A está dizendo: elas são utilizadas apenas em eventos políticos. Na B, elas não têm importância na construção da identidade nacional. Na C, está dizendo que elas trazem símbolos visuais que incorporam valores históricos. Na D, elas são utilizadas apenas em eventos esportivos. E eu quero saber de você, sabe ou não sabe a resposta correta? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, sabe ou não sabe? Eu sei que você sabe, pois é. Se você marcou o correto, você marcou a alternativa C. Elas trazem símbolos visuais que incorporam valores históricos. Então, a questão correta aqui é da alternativa C. Você marcou corretamente. Colocar que as bandeiras são só utilizadas em eventos políticos não faz sentido nenhum, né? E também falar que uma bandeira nacional não tem importância na construção de uma identidade nacional também não faz sentido. E falar que uma bandeira de uma nação só é usada em eventos esportivos, será que é só para eventos esportivos? Não, né? Então, assim, por eliminatória você também conseguiria responder essa questão aqui. E tá aqui o slide também para você tirar a prova aqui do que nós estamos falando aqui para você também. Olha só, as bandeiras nacionais desempenham o quê? Um papel importante, né? Na construção de uma identidade de um país, né? Então, isso vai de acordo com essa questão que nós acabamos de resolver aqui, certo? Vamos para a próxima para saber se você sabe ou não sabe a questão correta. E a pergunta é essa: por que demorou para a bandeira republicana ser aceita pelo povo brasileiro? Vamos às questões. Na questão A, por que a proclamação da República não foi aceita por toda a população? Na questão B, porque a nova bandeira era vista por alguns como um símbolo associado a um período de instabilidade política. Na C, porque a nova bandeira não tinha elementos estéticos atrativos. Na D, porque a nova bandeira não representava a diversidade cultural do país. Quero ver se você sabe essa. E aí, sabe ou não sabe? Tempo. Pois é, tempo esgotado. E aí, agora é hora de saber se você vai voltar para fazer a revisão desse slide ou se você vai avançar aqui comigo. Se você respondeu que é a questão B, você vai avançar aqui comigo. Agora, se você respondeu qualquer uma outra além dessa daqui, olha só, volta no slide para revisar aí porque você anotou errado. A questão correta é porque a nova bandeira era vista por alguns como um símbolo associado a um período de instabilidade política. Tá aqui o slide para comprovar a questão correta, olha só. A demora na aceitação da nova bandeira republicana pode ser atribuída ao fato da proclamação da República não ter sido aceita por toda a população, né? Então houve resistência e movimentos que clamavam pela volta da monarquia. Então estávamos em um período de instabilidade política, né? Então houve um atraso, uma demora aí pela aceitação dessa bandeira. Então se você marcou a B, não vai naquela questão, é porque aqui tem mais texto e é porque tem mais texto está correta? Não é sempre assim. Então, pelo menos use a lógica. Olha só, poderia ter sido A? Poderia, né? Então, era uma questão que
Não foi aceita por toda a população. Tem um pouquinho a ver. Aí você vai para B. Ah, porque era visto por alguns como um símbolo associado a um período de instabilidade, ligado a uma coisa a outra. E você, aí a B também, né? Essa é aquela que pode deixar você com o pé um pouquinho atrás. Aí você vai nascer. Porque a nova bandeira não tinha elementos estéticos atrativos. A pessoa, será que era só por conta disso que uma população iria aceitar uma bandeira? Faz sentido? Já dá para arriscar essa aqui. Aí você ia para D, porque a nova bandeira não representava a diversidade cultural do país. Será que era essa a preocupação de uma bandeira? Qual que é a preocupação de uma bandeira? Já vimos nisso, né? A criação de uma bandeira, né? Para reafirmar a identidade nacional. E aí, entre as duas, aí você viu que esta daqui é a que era mais plausível, né? Porque a nova bandeira era vista por alguns como um símbolo associado a um período de estabilidade. E como já provei aqui para você também nos slides, agora eu vou provar também finalizando essa questão aqui para você. Olha só. Atividade entregue com sucesso e também, olha só, tchan, 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 tudo certinho, ó. Inclusive com a resolução aí para você dar uma lida, pause o vídeo se precisar em algum momento que você queira ler aí também, tá bom? Tô passando aqui rapidinho justamente para ganhar tempo, porque você tá com a mente afiada, tá acertando tudo aqui, então vamos ver se até o final que você vai indo acertando todas as questões. Errou? Volta pro slide e revisa. Vamos para a nossa próxima revisão? E agora vamos à revisão das tarefas da aula 6 aqui do primeiro bimestre do nono ano, Estrutura Política e Social no Brasil na Primeira República. Essa é a aula que nós iremos revisar agora. E as questões desta aula são: avalie as afirmações e a relação proposta entre elas. Qual relação? O poder oligárquico regional era a lógica política predominante na República Brasileira? Por quê? Era um regime político dominado pelo poder dos chamados coronéis. Estes manobravam as eleições por meio de fraudes eleitorais e do uso de lógicas coercitivas. O negócio tá começando a esquentar, hein? Será que essa aula aqui você vai precisar revisar ela? Vamos ver agora, hein? Vamos ver se você vai resolver as alternativas aqui corretamente. Vou colocar aqui até a parte da alternativa D para você enxergar direitinho. Então, a respeito dessas afirmações, assinale a opção correta. A primeira opção aqui, a alternativa A aqui, as afirmações 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira. Alternativa B, as afirmações 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Na C, a afirmação 1 é uma proposição verdadeira, e a 2 é uma proposição falsa. Na D, a afirmação 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Essa daqui vai pegar você de jeito, porque eu quero saber. Sabe ou não sabe? Tempo correndo aí na tela. Se você respondeu a alternativa B, você respondeu corretamente, você provou que você sabe. E aí, você foi pela mais longa, pela mais curta? Como é que você chegou na resposta correta? A sugestão aqui, primeiramente, é você ir até o significado das palavras, tá? Olha só, vamos voltar aqui, ó, nas nossas questões. Está fazendo a seguinte questão aqui, ó, falando sobre um tipo de poder, né? O poder oligárquico. Se você não souber o que é uma oligarquia ou se você esqueceu,
você não vai conseguir responder essa questão. Você já vai ter muita dificuldade para responder a questão. Então, assim, em algumas questões, vêm algumas palavras que podem ser consideradas como difíceis, mas se você sabe o significado da questão, você já mata a alternativa ali com maior facilidade. Então, oligarquia é o poder na mão de poucos, né? Então, uma oligarquia ali, o governo de poucos, né? Poucos estão exercendo ali este poder, tá bom? Tem uma outra palavra aqui também, né? Falando de uso de lógicas coercitivas. O que que seria algo coercitivo? Algo coercitivo é o mesmo que oprimir, obrigar, sabe, de forma tirânica, de forma abusiva, você usar de meios que a pessoa se sente obrigada a fazer ou a deixar de fazer algo, entendeu? Então, isso aqui são pontos chaves para te ajudar na resolução das questões, tá bom? Então, se você marcou aqui alternativa B, você marcou corretamente. Essa daqui foi um pouquinho mais elaborada. Pois é, essa leva a pensar um pouco para você poder responder. Tá vendo? Falando sobre o poder oligárquico regional e ligando com a ideia de um regime político, né, que era dominado pelos chamados coronéis. Aonde fala disso nos slides? Pois é, se você respondeu errado, vai ter que revisar o slide todo, hein? Tá aqui, ó, falando da questão do liberalismo oligárquico, a questão do monopólio, o significado, né, de uma oligarquia. Tá vendo aqui? O sistema de governo nos quais o poder político está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos ou famílias que detêm uma influência desproporcional sobre as decisões políticas e econômicas. E aí você vai seguindo também nos slides à frente, vai mostrando aqui da política dos governadores, vai falar da política do café com leite, vai falar também sobre a questão do coronelismo. Fala aí rapidinho, coronelismo, né? Parece um trava-língua. Vai falar aqui do coronelismo. E aí você seguindo aqui também vai falar sobre a questão do voto de cabresto. Olha só, tem até a cabeça de um cavalinho aqui para você entender o que é um cabresto, né? Que serve aqui, ó, para vendar aqui o cavalo aqui para ele não olhar para os lados, para ajudar a pessoa a guiar o cavalo, né? Então ele não consegue olhar para o lado a não ser que a pessoa permita que ele olhe para o lado. Então essa ideia do cabresto na pessoa também seria essa mesma ideia de controle que vai ser falada nessa charge aqui. Olha só, tudo isso junto vai ajudar você a responder essa questão aí que a gente acabou de ver, tá vendo? Por isso a importância de você revisar aqui os nossos slides para manter fresquinho na ideia e para na hora que você for fazer a sua prova assim, ó, você tirar de letra tudinho e acertar a letra, né? Vamos à nossa próxima questão aqui dessa revisão, porque essa eu sei que você sabe, hein? Eu sei que você sabe e você vai acertar essa daqui agora, hein? Quem tinha o direito de votar na Primeira República Brasileira a partir de 1891, de acordo com as disposições da Constituição da época? Vamos às questões. Alternativa A: todos os cidadãos, independente de alfabetização e gênero. Alternativa B: apenas os cidadãos do sexo masculino, sem restrições. Alternativa C: cidadãos alfabetizados e do sexo masculino, excluindo mulheres e analfabetos. Alternativa D: apenas as elites civis militares que participaram da proclamação da República. Ah, essa daqui tá fácil. Essa daqui entregaram de bandeja, né? O que dificultaram na outra, facilitaram demais nessa daqui. Mas eu quero saber de você. Sabe ou não sabe? Eu quero saber, hein? Então me diga aí, qual é a questão correta? Bom, essa daqui foi entregue, né? Se você marcou aí a alternativa C, né? Até pela lógica, né? Mesmo que a pessoa não tenha estudado esse tema, fica fácil para responder se você analisar com jeitinho as questões, né? Olha só.
Todos os cidadãos, independente de alfabetização e gênero, isso daqui já se sabe que não poderia ser, né? Já que havia um grupo seleto de pessoas que poderiam votar. Essa questão do sexo masculino, a pessoa poderia ficar com o pé atrás, mas quando chega essa questão do sem restrições, não, tinha restrições sim. E quando chega na alternativa D, essa daqui, para uma pessoa que não soubesse qual é a questão correta, poderia até deixar a pessoa com dúvida, né? Apenas as elites civis militares, aí a pessoa fica, as elites civis militares, tá falando de coronelismo na outra questão. Pois é, se você souber o que é o coronelismo, a política do café com leite, dos governadores, como é que funcionava, você ia ver que eles faziam toda essa manobra para que as pessoas votassem neles. Então, não haveria todo esse trabalho se fosse apenas eles os responsáveis pelo voto, né? E acaba sobrando qual alternativa no final? Acaba não sobrando a alternativa C. Então, se você marcou a C, você marcou corretamente. E tá aqui também um slide que não me deixa mentir falando dessa parte aqui, ó. Quem realmente podia votar na Primeira República? A resposta aqui, na Primeira República de 1891, o sufrágio no Brasil tornou-se universal para cidadãos alfabetizados e do sexo masculino. Mas, no entanto, olha só aqui, ó. A exclusão das mulheres e dos analfabetos limitava a participação nas eleições a uma parte restrita da população. Então, tá vendo aí em quem eles colocavam cabresto? Era uma determinada parte, só aquela parte que podia votar. E aí? Vai voltar para estudar todo slide ou você vai seguir aqui comigo? E outra coisa, você já se inscreveu nesse canal? Já clicou no gostei? Obrigado, hein? Então segue comigo, vai dando um joinha aí. Também deixa um comentário abaixo. Vai colocando aqui nos comentários se as questões estão fáceis, se estão difíceis, se você sabia. Antes de você responder, vamos fazer um combinado? Já vai colocando a alternativa aqui. Antes de marcar, envia. E aí, se você marcou certo, eu vou saber. Se você marcou errado, eu também vou saber, tá bom? Mas aí não vai valer se você marcar depois que eu já falei qual que era a alternativa certa, tá? Só vale se você marcar aqui nos comentários a questão correta antes de eu falar qual é a questão correta. Você marca a letra lá, pode marcar a letra várias vezes assim e envia. Marca a letra e envia. Escreve o nome da questão. Você marca assim nos comentários. Aula tal, alternativa 1 é a questão tal. Aula tal, alternativa 2 é a questão tal, né? Porque senão vai ficar também um monte de letras espalhadas aí, eu não vou saber de qual alternativa você está falando, já que toda essa aula aqui eu condensei tudo juntinho aqui para você conseguir aqui, ó, tirar de letra e sair, ó, uma nota boa para você de mão beijada, tá certo? Então vem comigo para a próxima revisão. Vambora! Mas olha só, já ia me esquecendo de marcar aqui e tirar a prova para você que as questões estão corretas. Ainda bem que você falou.